Sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal Direito com Questões. Eu sou o advogado e professor André Padoim Miranda e hoje eu vou comentar as questões de Direito do Trabalho do 36º Exame de Ordem, prova branca, das questões 70 a 74. Então, venham comigo. Em um panorama geral, vamos trabalhar com as seguintes temáticas: adicional de transferência, banco de horas, dano moral, contrato de subempreitada e sucessão empresarial. Fiquem comigo até o final desse vídeo, porque em cada questão eu trago dicas e técnicas para melhor retenção da matéria. Questão de número 70, aí na sua telinha. Dê um pause no vídeo e leia o enunciado. A questão de número 70 traz o seguinte problema: uma empresa, que é a sua cliente, quer tirar dúvidas sobre o que deve ou não pagar sobre o adicional de transferência dos seus empregados. Alguns aspectos são importantes sobre o adicional de transferência. Vamos a eles. Para que seja caracterizado o adicional de transferência, 3 itens são importantes. O primeiro é que o empregado ele deve realizar mudança de seu domicílio. O segundo aspecto é que deve ser de natureza provisória. E o terceiro ponto importante é que o empregador deve pagar no mínimo 25% sobre o salário do empregado. O artigo 469 da CLT assim determina que haja uma mudança de domicílio do empregado, que essa mudança seja de caráter provisória e o empregador deve arcar com, no mínimo, um acréscimo de 25% no salário do funcionário. Vamos então às alternativas dessa questão. O empregado, com contrato de trabalho no qual consta cláusula expressa de transferência decorrente de comprovada real necessidade de serviço, obrigatoriamente deve aquecer, ou seja, deve concordar com a transferência, sendo tal concordância requisito indispensável para a validade de transferência. A alternativa A está errada, visto que nos contratos de trabalho que estabelecem essa cláusula expressa de transferência devido à real necessidade de serviço, o empregado ele não precisa concordar. Isso é exceção à regra. A regra é que o funcionário ele deve concordar com a transferência. Letra B. Apenas serão consideradas transferências aquelas que acarretarem necessariamente a mudança de domicílio do empregado. Perfeito. Este requisito consta lá no artigo 469 da CLT. Letra C. Em caso de necessidade de serviço, o empregador será livre para transferir o empregado provisoriamente, desde que com a ciência deste, sendo desnecessário o pagamento de qualquer outra vantagem ou benefício ao empregado, exceto a ajuda de custo para a mudança. Alternativa completamente equivocada. A alternativa C sustenta que o empregador, ao transferir um empregado, não precisa pagar qualquer adicional de transferência. O artigo 469 estabelece um percentual mínimo de 25% sobre o salário do empregado. Então, por exemplo, se o empregado recebe um salário de R$2.000, ao ser transferido, o empregador deve pagar um adicional de no mínimo 25%, ou seja, um adicional de R$500. Letra D. Havendo transferência provisória com o pagamento do respectivo adicional, as despesas resultantes da transferência serão do empregado, uma vez que já é indenizada a transferência pelo adicional respectivo. Alternativa incorreta. O artigo 470 da CLT estabelece que o pagamento pela ajuda de custo compete ao empregador. 2 dicas são importantes aqui sobre o adicional de transferência. Este tem natureza salarial e não indenizatória. A OAB pode querer fazer uma pegadinha nesse sentido. Se tem natureza salarial, significa que este acréscimo salarial tem repercussão nas férias, no 13º, no aviso prévio, no FGTS. E a segunda dica importante é que, no mínimo 25% de adicional. A OAB pode querer fazer pegadinha aqui e colocar no máximo 25% a título de adicional. E como sugestão de associação da matéria, eu trouxe a seguinte imagem contendo os principais requisitos do adicional de transferência. Observem que nesta imagem a funcionária está de mudança. A mudança desta funcionária será de forma provisória, ela irá para outra cidade e ela receberá um percentual no mínimo de 25% sobre o seu salário. Questão 71. Pause o vídeo e leia o enunciado.
A questão 71 envolve a seguinte problemática. Gael ele foi contratado por uma empresa, realizava horas extras, mas ele ficou sabendo que não existe nenhum banco de horas de sua categoria prevista em norma coletiva. A temática da questão 71 se refere a um instituto denominado banco de horas. O banco de horas é uma ótima alternativa para as empresas, pois o funcionário que tem horas extras acumuladas, ele pode compensar em suas jornadas posteriores, e isso, consequentemente, ajuda a reduzir os gastos na folha de pagamento da empresa. Façam a seguinte associação. A instituição bancária, ela armazena dinheiro, já o banco de horas, ele armazena horas extras do funcionário. Importante destacarmos os principais requisitos desse Instituto Banco de Horas. Ele pode ser estabelecido por acordo individual entre empregado e empregador, ele pode ser estabelecido por acordo coletivo ou ele pode ser estabelecido por convenção coletiva. Lembre-se, acordo coletivo é um acordo formal realizado entre uma empresa ou mais empresas e o sindicato de uma determinada categoria profissional de empregados. Já a convenção coletiva é um acordo formal realizado entre o sindicato de uma empresa e o sindicato representando os empregados. Veja o que diz o artigo 59 da CLT. O banco de horas ele pode ser celebrado por acordo ou convenção coletiva de trabalho e ele deve ser compensado pela correspondente diminuição em outro dia. Importante a leitura atenta do parágrafo 5º deste artigo 59, haja vista que ele foi introduzido pela Reforma Trabalhista de 2017. Veja o teor. O banco de horas poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Vamos então às alternativas da questão 71. Trata-se de cláusula nula, porque a instituição do banco de horas precisa ser feita em convenção coletiva de trabalho. A alternativa A está incorreta. Nós não estamos diante de uma cláusula nula. Esta cláusula é válida. Porém, nós vimos que o banco de horas ele pode ser instituído por acordo individual, acordo coletivo ou convenção coletiva. Então, ele não precisa ser instituído obrigatoriamente por convenção coletiva. Alternativa B. É possível a pactuação individual do banco de horas, desde que a compensação seja feita em até 12 meses. Alternativa incorreta. Quando o banco de horas é estabelecido em convenção coletiva ou acordo coletiva, a compensação deve ocorrer no prazo máximo de 12 meses. Já quando o banco de horas é estabelecido por acordo individual, a sua compensação deve ocorrer no período máximo de 6 meses. Alternativa C. A cláusula é válida, porque a compensação ocorrerá em menos de 6 meses, cabendo acerto individual com o empregado para a instituição do banco de horas. Alternativa C é a alternativa correta. Alternativa D. Trata-se de cláusula nula, porque a instituição do banco de horas precisa ser feita em acordo coletivo de trabalho. Alternativa incorreta. Observe, então, os erros desta questão. Para fins de OAB, o prazo para compensação é de suma importância. Eu trago, então, a seguinte imagem para vocês. Questão de número 72. Pause o vídeo e leia a questão. Esta questão 72 é uma questão bem interessante, não somente para fins de OAB, mas para a vida profissional também. Na problemática, o João da Silva estava participando de 3 processos seletivos, quando então ele recebeu um e-mail da instituição bancária dizendo que ele havia sido selecionado para ocupar a determinada vaga. Tanto é que ele tinha o prazo de 5 dias para comparecer na empresa, portando a sua carteira de trabalho e documentos pessoais. Quando João da Silva se apresentou na empresa, o gerente do RH falou assim: opa, me desculpa, senhor João. Na realidade, nós queríamos contratar um outro João da Silva. A questão traz a temática danos morais na fase pré-contratual, ou seja, não houve a formalização do contrato de trabalho. A OAB quer saber do candidato se nessa fase pré-contratual é possível o empregado ajuizar uma ação de indenização por danos morais de competência da própria Justiça do Trabalho. Diversos julgados há nesse sentido. Eu trouxe para vocês um julgado bem interessante do TRT da 2ª Região. Vejamos o teor. Dano moral na fase pré-contratual. O pré-contrato de trabalho nasce a partir do momento em que o trabalhador é aprovado na seleção e por qualquer meio recebe a confirmação de sua escolha. Diante da não formalização do contrato pelo empregador, se não houver justo motivo, poderá o prejudicado pleitear a reparação de danos materiais e morais junto à Justiça do Trabalho. Vamos então às alternativas. Alternativa A. Nada há a fazer,
pois a empresa se justificou, pediu desculpas e não houve prejuízo a João da Silva. Alternativa incorreta, pois o João da Silva ele recebeu um e-mail confirmando que ele havia sido selecionado no processo seletivo. Então ele pode ajuizar uma reclamação trabalhista por danos morais junto à própria Justiça do Trabalho. Alternativa B. O banco deverá ser obrigado a contratar João da Silva, em razão da promessa constante do e-mail. Alternativa incorreta. Por mais que o banco tenha falhado nesse sentido, o banco não é obrigado a contratar este João da Silva. Alternativa C. A situação envolve dano pré-contratual de competência da Justiça do Trabalho. Alternativa C. Alternativa correta. Um ponto importante aqui é que nós não temos na CLT qualquer dispositivo prevendo exatamente essa situação. A OAB estava testando o candidato para saber se ele tinha conhecimento desses julgados da Justiça do Trabalho. Letra D. Uma vez que não houve contrato formalizado, a eventual responsabilidade civil deverá ser analisado pela Justiça Comum. Alternativa incorreta. A Justiça do Trabalho tem sim competência para apreciar e julgar as ações envolvendo pedido de danos morais na fase pré-contratual. Para finalizar essa abordagem sobre danos morais, importante a leitura do artigo 223b da CLT. Causa dano moral de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito à reparação. Observe os itens incorretos desta questão 72. Questão 73. Pause o vídeo e leia o enunciado. Antes de continuarmos com as questões, se você está gostando do conteúdo deste vídeo, inscreva-se no canal e deixe aquele like para dar aquela força. E também deixe o seu comentário. A questão 73 se refere ao tema contrato de subempreitada. A OAB gosta bastante desse tema, viu? O cerne da questão é: Lúcio ele foi contratado e o seu empregador descumpriu diversos direitos trabalhistas. Só que o seu empregador havia sido contratado por uma empresa anterior, que é chamada de empreiteiro principal. Neste caso, para cobrar os seus direitos trabalhistas na Justiça do Trabalho, ele deve acionar quem? Somente o seu empregador direto ou aquele primeiro contratante? Para facilitar o contexto e entendimento do contrato de empreitada e subempreitada, analise essa imagem. Uma empresa contrata um empreiteiro. Este empreiteiro ele fica responsável pela realização da obra. Porém, ao invés de realizar uma determinada obra ou parte da obra, ele contrata um subempreiteiro. Este subempreiteiro, então, ele possui diversos empregados. Não realizando, então, o subempreiteiro o pagamento correto dos direitos trabalhistas, o empregado ele pode acionar na Justiça do Trabalho o subempreiteiro e o empreiteiro. Observe o que diz o artigo 455 da CLT. Nos contratos de subempreitada, responderá o subempreiteiro pelas obrigações derivadas do contrato de trabalho que celebrar, cabendo, todavia, aos empregados o direito de reclamação contra o empreiteiro principal pelo inadimplemento daquelas obrigações por parte do primeiro. Após essas explicações iniciais, vamos às alternativas da questão. Letra A. Cabe ação em face de ambas as sociedades empresárias, que figurarão no polo passivo da demanda. Alternativa A, alternativa correta, de acordo com o artigo 455 da CLT. Alternativa B, trata-se de grupo econômico, o que induz obrigatoriamente a responsabilidade solidária de ambas as sociedades empresárias. Olha só, a parte final da alternativa B está correta. No grupo econômico, a responsabilidade é solidária. Porém, aqui, nós não estamos diante do grupo econômico, e sim de contrato de subempreitada. A título de curiosidade, o grupo econômico está previsto no artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Vejam, deve haver uma ou mais empresas, cada uma com personalidade jurídica própria, porém uma das empresas na direção e administração de outras. E a responsabilidade no grupo econômico trata-se de responsabilidade solidária pelas obrigações trabalhistas. Letra C. Cabe apenas ação em face do efetivo empregador, já que não se trata de terceirização de mão de obra. Alternativa C, alternativa incorreta. O empregado, como já visto, no caso de descumprimento do seu contrato de trabalho por parte do subempreiteiro, ele pode acionar o próprio subempreiteiro, que é o seu empregador direto, e ele pode acionar o empreiteiro principal. Alternativa D. A subempreitada é atividade ilícita por terceirizar a atividade fim, razão pela qual se opera a sucessão de empregadores, configurando-se fraude. A alternativa é incorreta. Não se trata de atividade ilícita. Muito pelo contrário, trata-se de atividade lícita,
Tanto é que a própria CLT, no artigo 455, traz a previsão do contrato de subempreitada. Veja então os pontos incorretos desta questão. Questão 74. Pause o vídeo e leia o enunciado. Nessa situação, a empresa Mangiare quer assumir a atividade econômica de outras empresas para ter a maior parte do capital social. Todavia, a empresa está preocupada com eventuais débitos trabalhistas dessas empresas. Afinal, se ela assumir a atividade econômica das outras empresas, ela responde ou não pelos débitos trabalhistas anteriores? O artigo 448-A da CLT assim estabelece. No caso de sucessão empresarial, ou também chamado de sucessão de empregadores, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. Vamos então para as alternativas. Alternativa A mudança na propriedade ou estrutura jurídica da sociedade não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados, mas em caso de sucessão de empregadores, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. Alternativa correta, basicamente o artigo 455-A da CLT. Alternativa B. A alternativa B estabelece que a responsabilidade neste caso é da empresa sucedida. A alternativa é incorreta. Já vimos anteriormente que, no caso de débitos trabalhistas, quem responde é a empresa sucessora. Alternativa C. Em caso de comprovação de fraude na sucessão de empregadores, a empresa sucessora responde como devedora principal e a sucedida responderá subsidiariamente. Alternativa incorreta. O artigo 448-A da CLT, no parágrafo único, diz que a empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada fraude na transferência. Lembre-se que responsabilidade solidária quer dizer qualquer empresa pode ser acionada. Letra D. Em caso de sucessão trabalhista, esta implicará a novação dos contratos de trabalho dos empregados admitidos antes da sucessão, de modo que poderão ocorrer alterações contratuais pelo atual empregador por se entender como novo contrato, respeitado apenas o tempo de serviço. Alternativa incorreta. A CLT, no artigo 448, estabelece que, ocorrendo mudança na propriedade ou estrutura jurídica da empresa, os contratos de trabalho não serão afetados. Observe, então, os pontos incorretos desta questão. E para finalizar, eu trago esta imagem e trago o seguinte contexto. Esta mulher é proprietária de diversas empresas e ela recentemente adquiriu a maior parte do capital social de outras empresas. Em uma reunião com seus gerentes, ela informa: assumimos de boa fé uma nova empresa. As obrigações trabalhistas anteriores são de nossa responsabilidade. Espero que você tenha gostado do conteúdo deste vídeo e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para dar aquela força, ative as notificações e deixe o seu comentário. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!